Pré-jogo, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, de uma série de 3 partidas importantes envolvendo o Bragantino e o nosso Clube Atlético Paranaense. Primeiro compromisso neste domingo, 6h30 da tarde, na Bichedi. O palco é o Furacão fora de casa, com a estreia do técnico Martim Varini dentro do Brasileirão 2024. Roda aí, Furacão, para trazer todos os destaques dessa partidaça entre Bragabu e Furacão. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar e trazer todas as informações de Bragantino e Atlético, que frente a frente vão fazer uma série muito importante, inclusive de jogos da Copa do Brasil. Nós já temos as datas confirmadas, o Atlético vai decidir fora de casa, na terra da linguiça, lá na terra do Bragabu, em Bragança Paulista. E nós teremos o jogo no dia 31 de julho, partida de ida. Claro que as datas podem sofrer alterações, como a CBF deixou bem claro. E no dia 7 de agosto, aí sim, o jogo de volta. Então assim, meus amigos, atenção, é fundamental. Por mais que a gente já conheça como o Bragantino joga, tem um time muito bem organizado com Pedro Caixinha, aquela história toda, o Atlético tem tudo para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Poderíamos ter feito aí um duelo contra Flamengo, Palmeiras, acabamos pegando um confronto de Série A, um time muito bem organizado, e o Martim Varini vai ter aí um tempo minimamente razoável para preparar essa equipe para a Copa do Brasil. Mas vamos falar do jogo deste domingo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Não temos informações tão positivas assim. Então, sinceramente, gente, eu já quero começar a falar sobre o Atlético e daqui a pouquinho com o Diegão Pérez, que é repórter setorista do Bragantino, nós traremos a informação importante em relação ao nosso adversário. Antes disso, dá o likezinho, se inscreve no canal, quase 20 mil inscritos, hein, galera? Compartilha, você que tá assistindo esse vídeo aqui, ó, pega o link do Fala Cap, manda aí nos grupos dos torcedores do Atlético. A gente tá muito próximo de bater 20 mil inscritos. E ó, quero 30, 40, 50, 100. Mostrar a força do olho do Furacão na internet, que é o Fala Cap. E claro, pra KTO, que é o melhor site de entretenimento do Brasil. Você que não se cadastrou, se cadastra usando o cupom promocional KP20. Você ganha no ato 20% de bônus no primeiro depósito. Vem com a KTO, que é onde a diversão acontece. Meus amigos, antes das informações do Bragantino, eu vou passar tudo bonitinho para vocês em relação a uma provável escalação, por mais complicado que seja. O Atlético aproveitou o jogo da Copa Sul-Americana do meio de semana contra o Cerro para continuar por lá no Paraguai treinando. E aí, o Atlético, para esse jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, não vai ter Thiago Heleno e nem o Fernandinho. Ah, jogadores poupados? Não. Estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Então a tendência natural é que o Kaique Rocha faça a defesa com o Matheus Gamarra. Até aí, beleza? E me arrisco a dizer que o Gabriel será titular nesse meio campo do Atlético, com a ausência do Fernandinho. E tem uma informação importante em relação ao Fernandinho aqui que eu consegui apurar. O Fernandinho fora, a tendência é que o Gabriel entre no campo de jogo. Obviamente que o Martim Varini pode fazer uma outra alteração, até porque a gente não tá no dia a dia, nenhum repórter mais tá, mas o Gabriel é muito bem quisto pelo grupo, entrou bem em algumas partidas, tá ganhando, cativando um pouco do seu espaço no time, e ele pode ganhar uma oportunidade como titular no jogo contra o Bragantino. Gente, atenção nessa informação. Eu tava conversando com 2 pessoas que frequentam o dia a dia do Atlético, e o que me foi passado é o seguinte: o Fernandinho ficou mal com o pênalti que ele desperdiçou contra o Cerro Porteño. Contra o Ipiranga ele já tinha feito um gol, o Atlético classificou sem sustos, 3-0 na Copa do Brasil, beleza. Só que esse jogo contra o Cerro, que era o gol da virada realmente do Atlético, para sair com uma vantagem maravilhosa, o Fernandinho se sentiu mal, cara, ele ficou na bad. E ele fez uma conversa interna com alguns auxiliares do Martim Varini e com o próprio treinador e deixou bem claro que ele está colocando à disposição a vaga para que outros cobradores se possam colocar aí à disposição numa eventual cobrança de pênalti durante a partida. O Pablo, ele nesses últimos 2 dias treinou cobranças de pênaltis. Então, atenção, você está ouvindo primeiro aqui no Fala Cap. Não se surpreenda se no próximo jogo, mesmo com o Fernandinho no campo de jogo e o Pablo estiver jogando,
o Pablo chame a responsabilidade e seja um dos cobradores, tá? Fernandinho pode ter uma sequência, continuar cobrando? Pode, mas a humildade desse cara é impressionante. Ele colocou, entre aspas, o cargo de cobrador oficial de pênalti à disposição. Falou, rapaziada, bati os últimos 2, não tô legal, perdi confiança, vou continuar treinando, trabalhando, mas se tiver aqui alguém que esteja treinando tão bem quanto eu e num momento melhor, podem cobrar, tá? Isso aí é informação. Vamos aguardar o próximo pênalti para ver o que de fato vai acontecer. Eu estava até acompanhando o trabalho da Monique Vilela, como sempre, tá lá no Paraguai, e ela trouxe uma informação aqui importante, que o Varini fez várias mudanças, já pensando no confronto do Campeonato Brasileiro, porque na semana que vem, como tem o confronto de volta da Copa Sul-Americana, a tendência é que alguns atletas sejam poupados. Então, além dos suspensos, Thiago Heleno e Fernandinho, uma ou outra alteração eventualmente ainda pode acontecer, não só ofensivamente, mas defensivamente no nosso Furacão, tá? Outra informação importante aqui, Benítez, lembra dele? O jogador que chegou, vamos lá, ganhou uma rodagem, nunca ganhou, jogou um outro jogo, ele será emprestado para o Tigre, não é Tigres, Tigre da Argentina, 1 ano de empréstimo, não faz mais parte dos planos do Furacão, tá? Que ele possa ganhar uma rodagem aí, quem sabe, eventualmente, voltar bem pro Atlético aí, já que tem um longo tempo de contrato. E em relação à provável escalação que muita gente pergunta, cara, eu não me sinto 100% confortável para passar para vocês, tudo isso por quê? Gente, o Varini deve fazer várias alterações. Então não dá para ter uma segurança 100% para você, tipo, o Canóbio joga, o Julimar vai ter um refresco. O Julimar, por exemplo, se você for pensar, ele teve uma sequência como titular aí ao longo dos últimos jogos incrível, ainda mais com o Canóbio, que estava na Copa América, o Coelho com Dores. Então é difícil a gente cravar. Uma coisa que a gente conseguiu apurar é fato. Mais uma vez a tendência é o Mastroianni fora e eventualmente ganhando um pouco mais de rodagem, ele atuando na semana que vem até mesmo como titular. Pode ser que o Mastroianni, quem sabe, ele ganhe uma rodagem no jogo contra o Bragantino, mas não acredito entre os titulares, tá bom, galera? Arbitragem, sempre importante passar aqui, atenção, Denis Serafim, de Alagoas. Denis Serafim é o árbitro principal, com as assistentes Brígida Ferreira, de Alagoas também, Luanderson dos Santos, da Bahia, e o VAR é um para-raio ele, viu, do Rio Grande do Norte, Caio Augusto Vieira. Caio Max Augusto Vieira, ele fica no VAR para esse confronto que acontece neste domingão, às 6h30 da tarde, em Bragança Paulista. Essas foram as informações do nosso Furacão. Vamos com as informações do nosso adversário. Direto da Terra da Linguiça, em Bragança Paulista, interior de São Paulo, o Diego Pérez, que é setorista do Bragantino pela Rádio 102 FM de Bragança Paulista, chega com conteúdo exclusivo, o resumão da semana do Bragantino e como o Bragabu chega para enfrentar o nosso Atlético. E aí, Diegão, um abraço para você, meu parceiro. Fala, capelanes, galera do canal. Bom, tô aqui para falar um pouco sobre esse Red Bull Bragantino, que vai enfrentar o Atlético Paranaense nesse domingo, que vem de um resultado até que bom, diante do Barcelona de Guayaquil pela Copa Sul-Americana, o playoff da Copa Sul-Americana, se avançar pega o Corinthians nas oitavas de final, mas esse time do Bragantino não tem atuado muito bem, essa é a verdade. Toda aquela identidade de intensidade, de marcação-pressão, de um time que consegue trabalhar muito e ter a posse de bola durante a partida, acabou se perdendo nos últimos jogos. O Bragantino acabou não fazendo bons jogos contra o Cruzeiro, contra o São Paulo, contra o Cuiabá, e quer retomar esse bom futebol diante do Atlético Paranaense. Até conquistou um bom resultado, teve bons momentos, lampejos daquele Bragantino do técnico Pedro Caixinha lá em Guayaquil diante do Barcelona, que estava fragilizado por conta da recente morte do goleiro reserva do Justin Cornejo, de apenas 20 anos, acabou mexendo um pouco com a equipe, que tentou o adiamento da partida junto à Conmebol, mas a Conmebol a gente conhece, né? Acabou não cedendo para não mexer no calendário, enfim. Aí o Bragantino, nesse sentido, acabou sendo um pouco beneficiado. E vem para essa partida diante do Atlético Paranaense querendo mudar uma chave no Campeonato Brasileiro e voltar a ter boas atuações. Para isso, o técnico Pedro Caixinha tem quase toda a base à disposição, exceto um jogador, que é o Jadson Silva, segue fora por conta de dores no pé direito, porém tem John à disposição pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, ele já foi relacionado na Sula,
não entrou em campo por opção, mas deve ganhar minutos aí na partida contra o Atlético Paranaense, porém não sendo titular. O time titular deve ser o base desse time do Bragantino, com o Cleiton no gol, ele é o capitão, vive um bom momento. Na direita, Andrés Hurtado deve ganhar uma chance, o Nathan Mendes é uma possibilidade. A zaga com Pedro Henrique, ex-Atlético, ele tem oscilado bastante aqui no Bragantino, começou muito bem, mas começou a falhar com bastante frequência nos últimos jogos. Então o Pedro Henrique ao lado do Eduardo na zaga, na esquerda Juninho Capixaba ou Luan Cândido. Por que ou Luan Cândido? Porque se o Luan jogar na lateral, existe a possibilidade do Juninho no meio campo. Como ficaria o meio campo com o Juninho? Eric Ramírez ou Matheus Fernandes, o próprio Lucas Evangelista, que hoje é um dos melhores jogadores do Bragantino, e o Juninho Capixaba como terceiro homem de meio campo. Ele pode entrar no lugar do Lincoln, que tem sido o titular. Eu falei aqui da dúvida do Eric Ramírez, do Matheus Fernandes. O Ramírez nunca foi um primeiro homem de meio campo, o Caixinha tem tentado, foi assim nas últimas 2 partidas, mas o Matheus está entrando bem. Então eu acredito que o Matheus Fernandes possa ser titular também na partida de domingo. O ataque deve ser o mesmo, com Elinho pela direita, o melhor jogador hoje do Bragantino. Ele tem decidido partidas, ele finaliza bem de fora da área, ele é habilidoso. Talvez falte um pouco para o Elinho participar mais do jogo todo, de vez em quando ele dá uma sumida, mas o Elinho é muito bom jogador e tem mostrado isso nessa temporada. A melhor dele, sem dúvida nenhuma, sempre foi sombra de Claudinho, principalmente o Arthur, mas agora o Elinho vive uma grande fase. Então Elinho pela direita, pela esquerda o colombiano Ney Mosquera e o centroavante Eduardo Sacha. Capelanes, grande abraço de Bragança Paulista, Diego Pérez da 102 FM. Valeu! Valeu, Diegão, monstro demais. Com as informações do Bragantino, nós trouxemos aqui no nosso pré-jogo arbitragem, provável escalação, desfalques, prováveis escalações, por mais que pro Atlético seja um pouco mais complicado, mas ó, é a estreia de Martim Varini dentro do Campeonato Brasileiro, vai para o seu 3º jogo, o primeiro Copa do Brasil, vitória 3-0 contra o Ipiranga, segunda partida nesse meio de semana, Copa Sul-Americana, empate por 1-1, e agora, quem sabe, começa com o pé direito dentro do Campeonato Brasileiro, com uma vitória fora de casa, o que seria algo maravilhoso. Vamos acompanhar e depois do jogo espero vocês aqui no Fala Cap, com mais conteúdos exclusivos do canal e o nosso tradicionalíssimo debate. Manda aí no chat que vocês querem dizer, qual seria a provável escalação tua aí? Você que está assistindo esse vídeo aí, você escalaria quem na vaga do Thiago Heleno e do Fernandinho, os 2 suspensos, hein? Manda aí que eu comento, debato e respondo o que vocês mandam aqui no nosso chat. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, dar o likezinho e compartilhe o Fala Cap com o seu amigo aí. Quase 20 mil inscritos. Tamo junto, família rubro-negra. Espero vocês amanhã, depois da partida, com muito mais conteúdo exclusivo aqui no canal. Até a próxima, galera. Tamo junto. Valeu!